É isso aí, possíveis. Hoje eu vou falar de um grande clássico das histórias em quadrinhos, não só das histórias em quadrinhos, mas também um grande clássico da ficção científica. A dica de leitura de hoje é sobre O Perfura-Neve. E veja bem, não é o Expresso da Manhã, é Perfura-Neve. Então fique esperto, porque se você gosta de futuros distópicos, hoje eu vou falar da HQ que inspirou o filme e que inspirou a série da Netflix. Fica ligeiro. Aham, já começamos aí com essa informação, hein? Se você for procurar o quadrinho, na verdade você não vai encontrar como O Expresso da Manhã, e sim O Perfura-Neve, que é o título que saiu aqui no Brasil, ok? Primeira dica aí. Ele foi publicado pela editora Aleph aqui no Brasil, que já é uma editora conhecida por publicar materiais de ficção científicas, né? Livros de ficção científicas. E o quadrinho, né, O Perfura-Neve, se enquadra perfeitamente no portfólio da editora, porque como eu bem falei, ele é um clássico da ficção científica. Tadã, ponto para a editora Aleph. Outro ponto para a editora Aleph é que o acabamento gráfico é bem legal, o papel é um papel de boa qualidade, a impressão tá muito boa, vou mostrar rapidamente e depois eu falo mais sobre o texto. Projeto gráfico, tudo, um acabamento com preto, é bem legal também, porque numa obra desse tipo, a qualidade da impressão vale muito. Uma coisa muito interessante é, se você viu a série, viu o filme e vai atrás do quadrinho, saiba que não é um quadrinho novo, exato, é um quadrinho antigo, ele foi publicado em 3 partes originalmente, e a primeira história é de 1984, o ano maravilhoso que só, né? Ali ó, 84. Tá, você pode ter esse choque do tipo que não é uma leitura assim, que vamos dizer, nova, né? Então, se você até pegar aqui os enquadramentos, pegar a diagramação, você vai ver que ele tem uma narrativa mais clássica, né? Falando um pouco dos autores, eu vou pegar aqui para não falar a tradução errada. O Loeb, o Rochette, o Legrand. O Loeb foi que escreveu o primeiro roteiro da primeira parte, o Rochette é que desenhou as 3 partes, e o Legrand, o Legrand assumiu o roteiro da segunda e terceira parte após o falecimento do Loeb. E por que aí é um clássico da ficção científica? Porque o Loeb, quando lá em 1984, ele que construiu todo esse contexto. O que o ser humano fez? Bosta. Basicamente temos aí um aquecimento global, né? E aí você pensa como o cara conseguiu ter essa visão lá nos idos de 1980. Ele pensa, tá, aquecimento global, o ser humano tenta fazer uma coisa para impedir e o que faz? Abaixa a temperatura da Terra para menos 83 graus Celsius. Com isso, a vida na Terra fica impossível e eles fazem o Perfura-Neve, que é esse trem de 1001 vagões, percorre a Terra sem parar, né? Ele consegue ficar se movendo sem parar e tá ali com os últimos sobreviventes da espécie humana. Seria a Arca de Noé, né? Vamos assim fazer esse comparativo. Claro que a esperança, né, da humanidade demonstra que a humanidade em si não tem muita esperança. Por quê? Uma coisa que é muito forte no Perfura-Neve, tudo, e também se replicou no filme, se replica na série, é a questão que não importa o que aconteça, os desastres, sobrevivência, o ser humano ele vai ter essas divisões de classes sociais, vai ter esses preconceitos. Fica essa questão muito nesse Perfura-Neve, né? Que conforme você vai passando pelo trem, há a questão da divisão das classes sociais, há um preconceito, às vezes há aquele preconceito absurdo que você não consegue identificar, né? De quem é o outro, né? De qual vagão pertence o outro, mas mesmo assim, o fato de você falar que ele é de um vagão menor já faz você ter certas reações, né? Então o livro fica muito nessa questão. Óbvio, quem financiou o Expresso, né? Que o Perfura-Neve, foi uma classe mais abastada, então com isso existe a primeira classe, que basicamente tem todas as regalias, tem todas as benesses, né, de você ter dinheiro. Aí o pessoal do fundão, da cauda, né, da tail, vai ter um pessoal que não poderia estar lá, porque não tinha o ticket, a passagem para entrar nesse expresso, desse Perfura-Neve, mas às vezes acabaram entrando e acabaram sendo lá colocados no fundão. Então existe toda essa questão. Então é muito forte. É uma história pesada, em alguns momentos ela é muito violenta, em alguns momentos ela mostra toda essa brutalidade, né, do ser humano. Tem questões também lidadas com a força militar, lidado com a igreja, né? Ele também debate questões se vale a pena você mentir para a população local, porque isso é o melhor para a população local do que descobrir o que está acontecendo realmente. Ele aborda muitas dessas questões que aí, não, né? Vamos ali paralelos com a realidade, dá até um certo medo, né? É uma história muito, muito interessante. E eu não vou me aprofundar mais no roteiro, porque você deve ter visto o filme e se de repente você está acompanhando a série, o que acontece? Basicamente é inspirado no primeiro volume da história. O segundo e o terceiro volume vai para um caminho totalmente diferente, e aí eu não vou falar muito porque eu não sei se a série vai tentar fazer esse retorno do que não foi abordado no filme, né? Então por isso que eu não vou falar muito. Sei aqui que tem um ponto de virada muito legal, que se a série fizer
fizer isso, vai ser bem bacana. E aí eu acho difícil, porque aí teria que ser uma coisa gigantesca, mas eu acho bem legal se tivesse acontecer. O filme, lembrando que teve lá o Capitão América, Chris Evans, e também um roteiro maravilhoso, ficou muito centrado nessa questão do pessoal do fundo que queria tomar lá o motor do trem para conseguir fazer essa revolução contra a primeira classe, não sei o que. A série, quem tá acompanhando, inclusive a Connelly tá mandando super bem, tô adorando ela no papel. A série, quem tá acompanhando, tem essa questão, né, do fundo que tá se rebelando, bolando a sua revolução, né, contra o pessoal da frente, mas também tem uma subtrama, tem uma questão de história de homicídio. Eu acabei de assistir o 4º episódio, então você vê que eles fizeram umas outras subtramas. Não sei, eu não vou falar muito porque eu não sei aonde a série tá indo e eu não quero dar esse spoiler. E aí, falando um pouco mais sobre o traço, que é do Rochette. Aí lembra que eu falei que é de 1984 a primeira história? Então, o traço da primeira história é bem diferente. E aí você percebe, eu particularmente gosto até do traço da primeira história. Eu acho bem legal, que eu gosto mais dessa questão de trabalhar com nanquim, tudo, ele faz umas rachuras e tal. Então, eu acho bem bacana. E aí, como eu falei, uma diagramação mais clássica, a disposição. Aí, da segunda para a terceira história, nós temos um salto de mais de 10 anos. E aí você vê que ele já aplica uma outra técnica, ele já começa a trabalhar com uma escala de cinza, é meio que uma aguada nos fundos, tem textura. O que é interessante é que com essa textura ele consegue sujar mais as paredes, então ele consegue abafar ainda mais os ambientes. É interessante nesse ponto você olhar para esse lado, né? Eu acho uma coisa que é muito legal também que com essa técnica no segundo momento é que ele soube aproveitar muito os pretos chapados, no sentido de como isso deixa ainda mais escuro a história, que é isso, você tá num trem e tem gente que tá sem, não tem nem energia no trem, né? Eletricidade, nos vagões. Então, é aquela coisa, não tem luz, isso é bem claustrofóbico, né? Em alguns momentos. E aí eu acho que... E aí você tem um contraponto, que com essa técnica, ele consegue dar muitos espaços em brancos também, que aí se tornam mais fortes, que é os momentos que eles vão pra neve. E aí eu não vou falar muito mais, senão vai dar spoiler, eu não quero dar spoiler aqui. Uma coisa que eu sempre falo, né, pra todo mundo ler, tem que ler. Leiam depois o pós-fácil, que é muito bonito. É bastante texto, sim, mas aí ele fala um pouco da relação do filme. O filme é dirigido pelo diretor do Parasita, o Bong Joon-ho, que eu não sei falar, desculpa, que é o mesmo produtor da série. E então por isso eu acredito até que a série é muito mais baseada no filme do que no próprio quadrinho em si. É uma coisa bem legal, o texto, que é um texto bem emotivo, tudo, que é do Jean-Pierre Dionnet. Eu espero que seja assim que fala o nome dele. Do Jean-Pierre Dionnet, que ele fala quando ele conheceu o Lobby, né? Então isso é bem legal, ele fala um pouco mais sobre o autor, tudo, que faleceu em 90, se não me engano. E aqui tem alguns esboços pro filme, que fizeram pro filme. Então isso é bem legal também. É uma leitura mais difícil, eu diria até mais maçante, porque é um textão, tudo, aí você tem que pegar... Ah, esse Jean-Pierre é o criador da Metal Hurlant. Então já deixamos aí que o cara não é... O cara é conhecido, o cara manja de quadrinhos. O que é legal desse texto é que ele dá um contexto, né, de como era essa fase, né, quando eles eram jovens. Não tão jovens assim, mas quando eles fizeram esse movimento dos quadrinhos lá na França, tudo, né, com a Metal Hurlant, pra quem gosta de história, da história em quadrinhos também. Isso eu acho que vale muito a pena a leitura. Mas uma coisa muito legal é que cada começo de capítulo tem umas rimas, tipo essa: percorrendo a branca imensidão de um eterno e congelante inverno de solidão, corre de uma ponta a outra da terra um trem cujo movimento nunca se encerra. Ó, quem manja essas coisas de rima vai gostar também. Então é isso, Impossíveis. Acho que essa é a dica de leitura de hoje, vale muito a pena. Se você gostou, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que você pode comprar a HQ, que por sinal, se você achar por aí nas promoções, não tá nem tão caro. Eu achei um link aí por 50. Vou deixar um link aí, é um puta livro. Vou deixar um link na descrição pra quem gostou. Se puder, compre por esse link, porque isso ajuda muito o canal, né? De uns vídeos pra cá eu estou fazendo isso, porque teve até alguns inscritos que falaram pra eu fazer, então eu tô fazendo, tá bom? Então é isso. Cura, compartilha, se inscreva nesse canal. Essa foi a dica de leitura que percorre um caminho que a gente espera e nunca se encerra.